Na aula online de hoje, vamos estudar sobre a administração clássica e burocrática, outras duas teorias do início do século XX. A primeira que estudamos foi a administração científica de Taylor e Ford. Em sequência, vamos estudar agora um pouco sobre a administração clássica, onde o seu representante mais expressivo foi Henri Fayol. Bom, a teoria clássica e a burocrática, elas têm algumas similaridades com a administração científica. Elas são muito ligadas à técnica, à questão racional, né? À função da especialização do trabalhador, né? Então, por isso que a gente estuda, elas aconteceram simultaneamente ou logo uma teoria em sequência à outra, porque elas possuem até muitas características semelhantes. A teoria clássica, né, a abordagem ou escola, tem como seu principal representante Henri Fayol. Ele foi um engenheiro de Minas e teórico de gestão, de origem francesa. Ele não nasceu na França, mas ele constituiu toda a sua vida profissional na França, e ele efetuou estudos com ênfase nas organizações, nas empresas da época e sua estrutura como um todo, né, centrando a atenção no papel da gestão e na qualificação dos gestores. Bom, nós vimos na administração científica de Taylor e Ford que o foco principal foi nas tarefas, na especialização dos operários e nos sistemas de produção, diminuir desperdícios e aumentar a produtividade. Aqui, a ênfase de Henri Fayol não é só no setor produtivo, mas sim na organização como um todo, na estrutura, como essa organização, essa empresa daquele período, né, iria se organizar, se estruturar para que os sistemas produtivos pudessem alcançar a produtividade esperada. O seu trabalho foi importante por introduzir o papel dos gestores como supervisores dos trabalhos dos subordinados, dos operários, que também era a ideia de Taylor, né? A supervisão do trabalho. Porém, ele ia mais além, né? Ele queria analisar a empresa como um todo e também organizar os seus diversos níveis. Foi ele que pensou em organizar e dividir a empresa em setores, para que cada setor fosse especialista naquela determinada área ou função. Então, Fayol, ele foi o pai da ideia da organização estrutural das empresas por funções, né? Ele identificou, a princípio, 6 funções ou áreas básicas de uma empresa: a área de produção, a área comercial, a área financeira, a área contábil, a área administrativa e a parte de segurança. Então, ele entendeu, naquele momento, né? Ele identificou que a organização precisava ter uma estrutura, né? E que ela funcionaria melhor se ela fosse organizada, né? Através de áreas e funções que realizassem atividades, funções e tarefas afins. Então, ele organizou a empresa, né? Naquele período por funções. Foi ele também que trouxe a definição do papel do gestor, né? Ele que identificou as atividades gerenciais lá no início do século XX, né? Que são as funções da administração, né? Planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. Mais à frente, foi identificado que coordenar e dirigir eram muito semelhantes. Então, a coordenação ela foi retirada das funções da administração, sendo agregada na função direção. Bom, para Fayol, os princípios gerais da administração são a questão da divisão do trabalho, né? A questão de especializar o trabalhador
na determinada função que ele vai realizar. Então, entendendo-se que a melhor forma de trabalhar era especializando o trabalhador e dividindo o trabalho. Disciplina, né? Respeito às normas, a preocupação com a assiduidade, a frequência do trabalhador e a obediência aos superiores. Unidade de comando, ele identificou que precisaria ter supervisão, né, e organização de quem daria ordens e quem tomaria conta, né, das atividades dos trabalhadores. Para que houvesse o quê? Quando a gente chama unidade de comando, para que não ocorra que um mesmo trabalhador possa receber uma ordem, né, ou um direcionamento de uma atividade de várias pessoas. Isso só traria uma descoordenação de forças. Ele também se preocupava com a remuneração do pessoal, como também foi uma preocupação da administração científica, né? Entendeu que a remuneração do trabalhador é uma recompensa pelo serviço prestado por ele, né? Privilegiando, né, a questão da meritocracia, privilegiando aquele que produzisse mais e melhor, através do quê? De bônus, né? Ou uma comissão maior pela realização do seu trabalho. Ele também se preocupou com a hierarquia, né? A definição de postos de trabalho e postos de chefia, que vão desde níveis de chefia superior aos níveis inferiores, que tem como meta, né, orientar as atividades que devem ser realizadas dentro da organização. Outra teoria muito importante e que também ocorre simultaneamente à teoria clássica é a teoria burocrática, né? Ela acontece também no início do século XX, principalmente na Europa, né? E ela foi aplicada principalmente em organizações mais complexas, como a administração pública e nas grandes corporações. As grandes corporações, conforme já comentamos anteriormente, eram empresas com 30, 40 mil funcionários, trabalhadores. Então, é algo que exigia, né, registro e evidências de que atividades, funções e tarefas fossem realizadas. E a teoria burocrática ela vem justamente falando sobre isso. E o seu principal representante foi Max Weber, um alemão, né? Ele também é considerado um fundador da sociologia. Ele era jurista, ele era um economista e trabalhou muito sobre a função, o papel do ser humano nas atividades produtivas, mas não no papel do humano relacionado às suas emoções, às questões psicológicas, mas como o ser humano deveria se portar ou deveria se apresentar para as atividades profissionais. Tanto que a ênfase dos seus estudos foram na organização como um todo, bem similar à ideia de Henri Fayol, buscando sempre uma racionalidade impessoal, né? Então, sempre tratando as atividades profissionais como algo racional e impessoal. Ele, com formação em sociologia, Max Weber, ele elaborou o estudo da burocracia nas organizações, principalmente nas organizações governamentais, né, que exigiam, né, principalmente exigiam o registro das informações. Porém, foi entendido também que para que as organizações, as empresas daquele período pudessem evidenciar que tarefas, atividades tivessem sido realizadas, elas também precisavam ter registro. Então, quando a gente fala de burocracia, a gente fala de registrar uma informação. Como é que eu posso dar esse exemplo para vocês? Uma forma de nós fazermos o registro
de que vocês estão frequentando a escola, por exemplo, nesse período de aulas remotas, é justamente com a entrega das atividades, né, dos POADs, né, dos planejamentos. Então, por exemplo, nesse mês de setembro, nessa primeira quinzena, na minha disciplina, nós programamos a realização de uma atividade. A partir do momento que você realiza essa atividade, registra lá no Teams, né? Posta essa atividade no Teams, ela fica registrada. Isso é uma forma de burocracia. Está registrado o arquivo da sua atividade, a data e a hora que você enviou, eu recebo essa informação e está registrada essa informação, com data, horário, e aí isso vai servir como um registro oficial de que você esteve presente na primeira quinzena de setembro nas aulas de planejamento empresarial. Tá? Esse é um exemplo de registro de evidência e um exemplo de burocracia. Só que ele entendia que esse modelo organizacional deveria ser feito com regras rígidas e estruturado por sistemas de controle e hierarquias, onde predominam normas impessoais e racionais. Por exemplo, quando você prestou o vestibulinho para a ETEC, vocês tinham um prazo para postar os documentos necessários, né? Aqueles que não postaram todos os documentos dentro das regras que foram estabelecidas, tiveram a sua inscrição, né, no vestibular, no vestibulinho, indeferidas por conta de que não atendiam às regras, né, e os sistemas de controle pré-determinados para que você pudesse se matricular no curso que você escolheu. As principais características da burocracia para Weber são o homem organizacional, né? Ele entendia que o homem, né, o ser humano, para desenvolver as suas atividades profissionais, ele deveria ser totalmente focado para a atividade profissional. Ele teria que deixar o quê? O seu lado psicológico, emocional, a família, as suas atividades fora do ambiente profissional. Ele também entendia que era importante a divisão do trabalho, desmembrando atividades mais complexas em tarefas simples. A mesma ideia de Fayol, a mesma ideia de Ford e a mesma ideia de Taylor. Hierarquia da autoridade. Ele entendia que precisaria haver uma cadeia rígida de comando, né? Racionalidade. Os membros da organização são selecionados conforme a sua qualificação técnica e as promoções ocorrem pelo seu desempenho e capacitação. É a meritocracia, né? Então, para um trabalhador desempenhar uma determinada função, não poderiam ter posições aí parciais ou emocionais, tipo amizade ou conhecimento, né? Uma identificação pessoal, mas sim uma qualificação técnica, né? Para que aquele trabalhador pudesse desenvolver outras atividades e as promoções também viriam como um mérito pelo seu desempenho e sua capacitação. A burocracia, né, era muito baseada em regras e padrões. Então, as decisões gerenciais são guiadas por regras, disciplinas e controles, e não por achismos, né? Então, era aplicado de forma impessoal aos empregados da organização. Se a gente for avaliar, por exemplo, quando um professor faz a sua avaliação, de uma forma bem parecida, todos os alunos devem ser avaliados, né, e identificados, né, com relação à frequência, com relação ao desempenho nas aulas, da mesma forma. Um aluno não pode ser considerado ou deve ser avaliado levando em consideração alguns itens, né, e outros alunos avaliados de outra forma. Deve ocorrer, né, essa avaliação da mesma forma,
Compromisso profissional. Os colaboradores, eles são treinados usando a melhor qualificação e alcance da eficiência. Então, aqui também é uma ideia que vem de Taylor, né? Que os colaboradores, os trabalhadores, os operários, eles devem ser treinados para alcançar uma melhor qualificação e uma melhor eficiência no desempenho das suas atividades. E isso deve trazer para o trabalhador um compromisso profissional. A ideia de impessoalidade. Todo mundo deve seguir as mesmas regras, serem avaliados da mesma forma, sem levar em conta considerações pessoais ou emocionais. Então, todos devem ser vistos da mesma forma. Ninguém pode ser considerado de forma diferenciada, né, por considerações relacionadas à questão pessoal ou emocional de quem estiver avaliando. Bom, nessa aula nós vimos um pouquinho dos conceitos da administração clássica e burocrática.